Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Cálculo Numérico pelo curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús e como a nossa última aula da disciplina de Cálculo Numérico, a gente vai ter uma introdução bastante elementar aos problemas de valor de contorno, aos problemas de valor inicial, que são dentre os problemas que envolvem equações diferenciais ordinárias, são uma classe de problemas dos mais simples, tá bem? Então, primeiramente, o que é uma equação diferencial ordinária? Numa equação diferencial ordinária, o objetivo não é determinar o valor numérico de uma certa variável. Numa equação diferencial ordinária, a incógnita ela não é suposta a ter um valor numérico, mas a incógnita é suposta a ter o valor de uma função. Ou seja, na equação y' igual a y, por exemplo, o objetivo não é determinar um valor numérico, mas o objetivo seria determinar qual função y satisfaz a propriedade de ser a sua própria derivada. Ou, já nesse outro exemplo, qual função y satisfaz a propriedade de a sua terceira derivada mais x mais 1 multiplicado pela sua segunda derivada mais cosseno de x vezes a sua primeira derivada menos x ao quadrado menos 1 vezes a própria função ser igual a x ao quadrado mais a função ao quadrado multiplicado por seno de x mais a função. Ou seja, qual função satisfaz essa propriedade? Então, nas equações diferenciais ordinárias, primeiramente, as variáveis não têm por objetivo assumir um valor numérico. Elas têm por objetivo serem substituídas por uma função que satisfaça a equação. E em vez de haver expoentes nas variáveis, costuma haver ordens de derivação nas variáveis. E naturalmente também pode haver expoentes, mas os expoentes costumam ocorrer apenas quando dá ausência de derivação, tá bom? Bom, posto que isso é uma equação diferencial ordinária, uma equação diferencial parcial seria aquela em que a função em vista de ser descoberta é uma função de múltiplas variáveis e, portanto, a equação diferencial parcial ela não trata apenas de derivadas simples de uma função. Em vez disso, a equação diferencial parcial ela trata de derivadas parciais de uma certa função a ser descoberta, aliás, de uma certa classe de funções a ser descoberta como satisfazendo a equação em questão. Para além disso, existem também os problemas de valor inicial. Os problemas de valor inicial que a gente vai estudar aqui são problemas baseados em equações diferenciais ordinárias. E eles são da seguinte forma: dada uma equação diferencial ordinária e um certo valor para algumas de suas, um certo valor inicial para algumas de suas derivadas ou função primitiva, o objetivo é aproximar a função primitiva em algum outro ponto. Por exemplo, nesse item A, a gente tem um problema de valor inicial. Esse problema de valor inicial ele tem a seguinte EDO: y' é igual a y, e ele tem o seguinte valor inicial:
y0 é igual a 1. Daí, poderia ser perguntado qual o valor de y no ponto 0.02 ou qual o valor de y no ponto 1.5. Então, essas são questões válidas quando do tratamento de problemas de valor inicial. É dada uma EDO que descreve a função y em termos das suas derivadas. Nesse caso, descreve-se que y é a sua própria derivada e também descreve-se que o valor de y no ponto 0 é igual a 1. E a partir disso, poderia ser perguntado qual o valor de y em algum outro ponto, próximo de 0, preferencialmente. Já no item B, a gente tem uma equação diferencial ordinária que envolve mais ordens de derivação, envolve a terceira, a segunda e a primeira ordem de derivação, e a gente observa que como valores iniciais são dados um valor inicial no ponto 0 para a função primitiva y, para sua primeira derivada e para sua segunda derivada, e a partir disso deve ser possível estimar o valor de y em pontos preferencialmente próximos de 0, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada nesses problemas de valor inicial e a gente tem uma fórmula mais genérica para esses problemas de valor inicial, onde a gente isola a derivada primeira. Em particular, a gente vai concentrar os nossos estudos em problemas de valor inicial que envolvem apenas uma derivada, tá? Então, na nossa fórmula genérica para PVI, a gente vai ter que a equação diferencial ordinária, a gente está isolando a derivada em termos da variável x e em termos também da própria função y, e a gente também vai ter um valor inicial para x0, que será igual a y0. E a partir daí a gente vai calcular valores para x1, para x2, para xn, até a gente chegar no ponto que a gente gostaria de chegar. E daí a gente vai calcular uma distância h, que a gente gostaria de caminhar a cada passo dos nossos métodos. E à medida que a gente vai calculando valores para x1, para x2 e para xn, cada um desses pares de pontos é equidistante a uma distância h, a gente vai se aproximando do valor da função y no ponto em questão. Por exemplo, se a gente tivesse aqui y0 igual a 1 e a gente gostaria de calcular y igual a 0.04, y em 0.04, a gente poderia pegar h igual a 0.01 e calcular os 4 pontos seguintes. E daí a gente obteria o valor da função y no ponto desejado. Tá bem? Bom, como a ideia aqui é ser bem introdutório, a gente vai estudar apenas os métodos de passo 1. Tá bem? E no método de Euler, que é o método mais simples dentre os métodos de passo 1, a gente vai tomar o nosso PVI com y' igual a fxy e a nossa primeira e o nosso valor inicial, yx0 igual a y0. E é o seguinte, como a gente conhece tanto o x0 como o y0, afinal, esse valor é explicitamente dado, x0, e esse valor y0 é explicitamente dado, a gente consegue então calcular o valor y'x0. Afinal, você vai notar que y' é dado em termos da função fxy. Se a gente conhece x0 e y0, então a gente também consegue saber o valor da derivada de y no ponto x0.
Como a gente sabe o valor da derivada de y no ponto x0, a gente vai tomar uma reta que passa pelo ponto x0 e y0 e tem coeficiente angular sendo justamente a derivada. Ou seja, a gente vai tomar a reta tangente ao ponto x0 e y0. Tangente a y no ponto x0 e y0. Tomou essa reta, a gente pega um certo h que a gente gostaria de caminhar, e daí a gente aproxima o valor da função y no ponto x1 como sendo y1, que é igual ao valor da reta no ponto x1. Ou seja, se a reta de fato for uma boa aproximação para y, e aqui a gente está lembrando bastante a ideia do método de Newton, né? Se a reta for de fato uma boa aproximação para y, então y1 vai ser uma boa aproximação. Então esse y1 que a gente está calculando, ele vai ser uma boa aproximação para y de x1. E daí a gente tem como determinar esse valor, que seria y0 mais h multiplicado pela derivada de y no ponto x0, que a gente foi capaz de calcular por conhecer os valores x0 e y0 dados pela nossa primeira descrição de valor inicial. E meio que a partir disso a gente aproxima uma outra descrição de valor. A gente aproxima xk mais 1, utilizando o passo h, e a gente calcula y1, justamente utilizando essa fórmula baseada no passo h e na derivada de y no ponto x0. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem uma fórmula fechada para y1, assim como a gente tem uma fórmula fechada para x1, que consiste apenas em andar o passo h. E o mesmo raciocínio se aplica para os demais pontos, tá bom? Então a gente vai ver um exemplo do método de Taylor, que é o seguinte: a gente vai pegar um problema de valor inicial que consiste da equação diferencial ordinária, derivada de y é igual a y, e do valor inicial y0 igual a 1. Se você lembra de cálculo, você já deve saber que para que uma função satisfaça ser a derivada de si mesma, ela vai ser a função exponencial. E o que a gente gostaria de calcular, dada essa descrição alternativa para a função exponencial e esse valor inicial y0 igual a 1, a gente gostaria de aproximar a função y no ponto 0,04. E nota que o nosso objetivo não é descobrir qual é a função y. O nosso objetivo é aproximar a função y, supostamente desconhecida, utilizando a sua descrição em termos de uma EDO e uma informação de valor inicial, certo? Então vai haver problemas de valor inicial em que não é possível, ou pelo menos é impraticável, fazer uma descrição analítica da função y que está sendo descrita pela EDO. E apesar disso, vai ser perfeitamente possível aproximar a função y, possivelmente desconhecida, em pontos próximos da descrição de valor que a gente tem. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada em como que a gente vai fazer o nosso método de Euler, ok? Lembra que a gente quer calcular y no ponto 0,04 e para isso a gente vai utilizar um passo de 0,02, ou seja, a gente tem o valor de y no ponto 0, a gente gostaria de aproximar o valor de y
no ponto 0.02 e, para finalizar, a gente vai aproximar o valor de y no ponto 0.04. Ou seja, a gente vai aproximar esse valor de y em 2 passos do método de Euler. Como que isso vai ser feito? Primeiro a gente vai descrever quais são as informações que a gente já tem. O ponto inicial, o ponto x0, vai ser o ponto 0. Após um passo de 0.02, a gente vai ter o ponto x1. E após mais um passo de 0.02, a gente vai ter o ponto x2, que é o nosso objetivo. A gente também tem o valor da função y, possivelmente desconhecida, no ponto x0. E esse valor, ele é o valor dado pela descrição do PVI, é o valor y0 igual a 1. Então, observa que a gente tem x0 e também y0. Como a gente tem x0 e y0, a gente nota em particular que essa derivada y', que já está isolada no lado esquerdo, ela tem como descrição fxy apenas y, tá bom? Então, quando a gente vai substituir nesse fxy bem aqui os valores x0 e y0, o valor de x ele é sumariamente ignorado, afinal fxy é apenas y. Então a gente vai calcular y de x1 como sendo uma aproximação dada por y1, que vai ser igual a y0, que a gente já tem, ok? Mais h, que a gente escolheu como 0.02, multiplicado por fx0y0, que a gente sabe que é igual apenas a y0. Pela descrição da função f, a gente sabe que f de xy é igual a y, portanto o valor de x, nesse caso, é ignorado. Então a gente vai ter aqui y0 mais h de y0. Coloca y0 em evidência, a gente fica com 1 mais h. E agora a gente vai para as substituições. O nosso y0 é igual a 1. Aí a gente vai ter 1 multiplicado por 1 mais o nosso passo h, que é 0.02. E daí a gente vai ter um valor de 1.02. Tendo um valor de 1.02 para o nosso y1, a gente acabou de calcular o valor que deveria estar aqui, o valor de y1. E agora, utilizando a mesma técnica e os valores de x1 e y1 recém-calculados, a gente deve ser capaz de calcular o valor de y2, que é o nosso objetivo. Então a gente vai poder calcular agora que y no ponto x2 vai ser aproximado por y2, que vai ser dado por y1 mais h de f no ponto x1y1, e como f tem a descrição dela, isso vai ser o x1 ignorado, e a gente vai dar alguns passos algébricos, vai pular alguns passos algébricos até chegar nessa mesma altura aqui, em que a gente vai ter y1 multiplicando 1 mais h, e aí a gente vai ter 1.02 multiplicando 1.02, o que vai dar 1.02 ao quadrado, e isso vai resultar no valor para o ponto x2 sendo igual a 1.0404. E daí a gente calculou o valor y2, que é justamente uma aproximação para y no ponto x2, que era o nosso objetivo, a partir das informações do nosso PVI. Então, observando que a função exponencial no ponto 0.04, ela tem um valor de 1.0408, a gente nota que a nossa aplicação do método de Euler, ela cometeu um erro de 0,4 de milésimos, tá bem? E claro, existem outros métodos, como os métodos clássicos de Runge-Kutta, que vão oferecer muito mais precisão que o método de Euler, tá bem? Mas esses
por serem um pouco mais sofisticados e dado esse formato de vídeo, não vão ser abordados no presente momento, tá bom? Vão ser abordados em uma outra iteração da disciplina. Bom, então é isso. Esse é o último conteúdo da disciplina de cálculo numérico, uma breve introdução aos problemas de valor de contorno e aos conceitos de equações diferenciais ordinárias. Também um breve vislumbre sobre o que seria uma equação diferencial parcial. Tá bem? Então esse é o conteúdo da aula de hoje e com isso a gente encerra o conteúdo da disciplina de cálculo numérico. Então, até um próximo curso.